Você está ouvindo a um programa oficial da campanha Hashtag O Podcast é Delas 2022, uma campanha criada para promover mulheres no podcast do Brasil e em outros países. Para conhecer outros programas, procure pela hashtag nas suas redes sociais ou acesse o site opodcastadelas.com.br e encontre muitos episódios. Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Olá, eu sou Isabel Wittmann. E eu sou Rosana Iris. Eu sou a Bia Zasso. E antes do programa, nós queremos agradecer as nossas madrinhas Carolina Roncone, Letícia Santinol, Lorena Luz, Isadora Oliveira Prata e o nosso madrinho Thiago Maia. Você sabe, né, você que tá ouvindo o nosso programa, a gente sempre dá esse recadinho na abertura, que para fazer o nosso podcast chegar até você, a gente tem diversos custos de produção e a gente também doa as nossas horas de trabalho. Então, por isso, se puder apoiar o nosso trabalho, colabore com o nosso financiamento coletivo no padrim.com.br ou no catarse.me, os dois são /feito por elas. A gente tem várias categorias com várias contrapartidas diferentes, então, como contrapartida a gente tem newsletter, tem adesivo, tem sorteio, tem programa extra e sempre aquele lembrete, né? A gente sabe que tá difícil pra todo mundo e você também pode nos ajudar muito divulgando o nosso podcast para chegar a novos ouvintes. E hoje, nesse programa, a gente tá aqui com a crítica de cinema Bianca Zasso, que já participou de um episódio no passado aqui do Feito por Elas, né? Um episódio sobre a Lainey Ramsey, e tá voltando agora diretamente de Santa Maria, né, Bia? A Bia é editora do site Formiga Elétrica, também é pesquisadora, é mestranda em Humanidades e Linguagens. Bia, obrigada por aceitar voltar aqui no nosso programa, obrigada por aceitar esse convite, eu sei que tá super corrido, né? E bem-vinda de volta aqui à nossa casa. E eu queria te pedir para falar para quem tá ouvindo a gente onde que encontra o teu trabalho. E se quiser pode explicar também um pouco sobre a tua pesquisa de mestrado. Bom, Isa, Rosana, obrigada pelo convite mais uma vez. Eu sempre fico ansiosa quando eu vou gravar com Feito por Elas. Foi muito bom gravar sobre a Lainey Ramsey. E agora falar sobre esse tema de hoje, né? Que eu estou, assim, digamos, em cólicas para falar sobre ele. Muito empolgada. E, bom, eu sou crítica de cinema e eu sou editora também do site Formiga Elétrica. Também apresento uma série de vídeos no YouTube chamado Bia na Toca, que tá dando um pause agora. A gente tá com um projeto dentro do Instagram da Toca Audiovisual, que é uma produtora aqui da cidade de Santa Maria, onde eu moro. A gente tá produzindo Reels, né, falando de cinema, agora num outro formato. Nessa pandemia e a gente entrou nessa nova vibe, mas lá no YouTube já tem alguns vídeos. Se vocês quiserem conhecer, assim, como nasceu o Bia na Toca, é só entrar no YouTube da Toca Audiovisual e também acessar o www.formigaelétrica.com.br, que é o nosso site. A gente tem também videocasts e podcasts também, o FormigaCast, né, que eu gravo lá com os meus colegas, o Daniel, o Paulo, o Gustavo e também o Rafael. A gente fala de quadrinhos também, fala de cinema, muito de cinema. Quadrinhos, cinema, literatura, mas agora a gente tá focando mais em cinema. Não sei porque, né, nessa pandemia todo mundo tá focando mais em cinema. Então, o Formiga Elétrica também entrou nessa onda. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, é nesses lugares que eu estou presente. Ai, maravilha. A gente vai deixar na postagem os links, né, para todos os sites, todos os projetos da Bia, para quem quiser acompanhar também. E bom, o programa de hoje é sobre o filme A Filha Perdida, que é o primeiro filme da Maggie Gyllenhaal na direção. E ela também escreveu o roteiro, né, o roteiro adaptado a partir do livro que tem o mesmo nome, né, também se chama Filha Perdida, escrito pela Helena Ferrante, a famosa e ao mesmo tempo anônima escritora italiana, né? Sim. A famosa quem? Onde ela está? Meu sonho ser assim. Ser famosíssima e ninguém te reconhecer na padaria porque não sabe quem é você. Maravilhoso. Pois é. E esse programa, ele tá abrindo a nossa temporada de episódios do Oscar desse ano. Todo ano a gente faz alguns especiais sobre os filmes que estão chegando ao Oscar e tudo mais, né? Porque o filme, ele tá com 3 indicações. Ele tá indicado a melhor atriz coadjuvante pra Jessie Buckley, pra melhor atriz pra Olivia Colman e justamente também melhor roteiro adaptado, indicação aí pra Maggie Gyllenhaal por esse trabalho de transposição do livro, né? E as indicações pra melhor atriz, curiosamente, né, são pela mesma personagem
personagem, né? Porque elas interpretam a mesma mulher em fases diferentes da vida, né? Então a história do filme é sobre a Leda, essa protagonista que teve 2 filhas, a Bianca e a Marta. No tempo presente da narrativa, essas filhas elas têm 23 e 25 anos. E ela é interpretada pela Olivia Colman. A gente vê ela ali tentando relaxar numas férias na praia, né? Ao mesmo tempo ela leva uns livros, então ela tá estudando, porque ela é professora universitária. Mas tá nesse momento aí, provavelmente, de férias das aulas, né? E na praia, ela conhece a Nina, que é uma moça que é interpretada pela Dakota Johnson, que é uma jovem mãe ali que tá com uma menina muito pequena, a Helena, e esse encontro na narrativa meio que funciona como um gatilho pra ela lembrar de várias coisas da juventude dela com essas filhas dela. Então, nos flashbacks, quem faz é a Jessie Buckley, né, a personagem. E o filme estreou direto na Netflix no fim do ano, né, então a gente ainda tá trazendo aqueles filmes da finaleira do ano que a gente não conseguiu abordar no ano passado. E mesmo na finaleira do ano, ele já entrou na minha lista de melhores do ano passado, né, os 45 do segundo tempo. E pra começar essa conversa, eu queria saber de vocês o que vocês acharam do filme em linhas gerais, se gostaram ou não dele. Então, eu queria começar falando que eu gostei demais, assim, muito, muito. Só não é meu filme favorito do ano até agora, porque existe o Paul Thomas Anderson, mas eu não li o livro, e eu nunca me entendi muito bem com a Ferrante, assim, eu tentei ler Amiga Genial mais de uma vez, não passei da página, sei lá, 30, eu tentei Dias de Abandono, também foi a mesma coisa, e, enfim, eu não me dei muito com o estilo de escrita dela, mas eu sempre entendi que ela trabalhava, que ela tinha temas interessantes que ela trabalhava aqui, que eu acho que eu ia me interessar. Então, quando eu vi que ia virar um filme, eu falei, talvez no audiovisual isso me convença, sabe? Isso seja pra mim. E eu estava certa. Eu fui pronta pra amar o filme e eu amei mesmo. E ele me surpreendeu também, porque eu não esperava tanto gostar da direção como eu gostei. E a gente vai falar um pouco mais disso. Mas eu também tenho um fraco por esse tipo de filme que trabalha a maternidade de uma maneira não romantizada, né? De uma maneira honesta, que é exatamente o que ele faz aqui. Eu li até uma review no Letterboxd de alguém falando que esse filme faz por ter filhos o que Tubarão faz por tubarões. Eu achei engraçado. Mas, enfim, toda análise que eu vou falar aqui vai vir de um lugar de amor, porque eu gostei demais do filme. Bom, eu estava muito, muito ansiosa por esse filme. Eu não li o livro, mas eu tenho uma tia minha que é fãzaça da Helena Ferrante, né? Fã de uma pessoa que ela nunca viu, mas tudo bem, ela é fã da Helena Ferrante. E, enfim, ela falava e tal, ela comentou pra mim, eu lembro quando saiu as notícias que o filme ia chegar. Eu confesso que eu fui preparada, assim, olha, Bianca, sem expectativas, né? Cria unicórnios, não cria expectativas. E eu cheguei, assim, pro filme com a alma em paz, assim. Eu digo, não, tá, vamos ver, né? Eu gosto muito da Maggie Gyllenhaal como atriz, então eu pensei assim, ela me parece ser uma mulher muito dedicada aos seus projetos. Eu disse, ela vai fazer no mínimo um trabalho competente, né? E no fim das contas, assim, eu comecei a ver o filme achando que eu não ia conseguir terminar no mesmo dia, afinal eu sou mãe, né, isso acontece na minha vida com o streaming, às vezes eu começo um filme e penso que vou terminar e eu acabo terminando mais tarde ou um outro dia, e assim, me fisgou e eu não conseguia parar de assistir o filme por várias razões. Não vou dizer que ele é um filme perfeito, mas assim, teve vários momentos em que eu tive que dar pause para dar uma respirada, coisas que mexeram muito comigo. Seja em diálogo, seja visualmente, algumas cenas, assim, alguns momentos mexeram muito comigo. Foi muito forte, assim. E eu posso dizer que, como estreou no final do ano, eu lembro que eu tinha essa coisa de, nossa, só que me faltava esse filme entrar pra minha lista de melhores. E entrou, porque não tinha jeito, sabe? Tipo, no último dia do ano você bate o olho naquilo e diz, não, cara, eu não posso não colocar nessa lista, sabe? Porque o que mais me surpreendeu foi visualmente. Eu tava esperando que a história mexesse comigo, por, enfim, falar de maternidade e falar sobre um dos lados da maternidade que muita gente critica, mas que pouca gente tem coragem de falar realmente como é que funciona. Isso eu sabia que ia mexer comigo, mas visualmente o filme me surpreendeu. Então eu saí satisfeita, assim, pelos dois lados. E confesso que, assim, quando terminou, eu pensei assim, pô, Maggie Gyllenhaal, você devia ter começado antes a dirigir, porque pelo menos uma longa-metragem, né, que ela conseguiu, ela segura, assim. Enfim, vamos falar mais sobre isso ao longo do Feito por Ela. Nossa, eu tanto
tanto botei fé nesse filme que a minha lista de melhores do ano eu geralmente lanço, tipo, uma semana antes do fim do ano e tal. E esse ano eu esperei até o dia 31 pra dar tempo de assistir esse filme, pensando na possibilidade de que ele ia entrar na lista. E bingo, né? Foi o que realmente aconteceu. Então eu já tava na fé, assim, né? E sobre o livro, eu também, a Rosana falou sobre a relação com a Ferrante, né? No grupo de leitura do Feito por Elas, a gente tinha lido A Vida Mentirosa dos Adultos e foi um livro que eu achei um pouco decepcionante. Não é ruim, mas eu esperava muito mais, assim. Eu achei um livro mediano, né? E aí eu assisti a esse filme sem ter lido o livro, né? E fui ler ele depois de já ter assistido. Então, depois eu vou comentar um pouco sobre essa questão da leitura, né? Mas eu já posso adiantar dizendo que eu realmente gostei desse livro. Eu entendi o apelo até de, ao ler essa obra, pensar, nossa, vai render um filme massa, sabe? Se pegar esse livro. E eu gostei muito do filme, né? Eu acho que a Maggie Gyllenhaal, ela trabalha muito nas sutilezas, assim. Tem muita gente que tá falando justamente do roteiro, né? O roteiro foi premiado em vários lugares, né? E dizendo que a direção dela é qualquer coisa genérica, né? Eu vi comentários assim no sentido de que é uma direção genérica, mas eu acho que, não sei, a Maggie Gyllenhaal, o que ela faz aí no filme não é tão simples na minha percepção, assim, eu acho que ela tá sempre muito próxima das personagens, ela trabalha com muito close e logo a gente também tá sempre muito próxima, né, das personagens e parece que ela abraça aqueles pequenos detalhes das rotinas que estão sendo retratadas ali, principalmente nos flashbacks. Eu acho que essa parte da rotina ficou muito bem trabalhada no flashback, né? E ela faz isso dando espaço pra gente se conectar totalmente com as atrizes, sendo que a Leda, especificamente, é uma personagem que talvez não seja tão fácil de vender pro público, especialmente porque as pessoas têm uma visão sobre a maternidade que costuma ser idealizada, né? E aí, se alguém fala alguma coisa, um ai aí sobre cansaço, sobre frustração, sobre ter saudade de si mesmo ou de quem você era antes de ser mãe, né? Essas coisas as pessoas julgam como egoísmo, né? Então eu acho que seria muito fácil fazer o público ter uma antipatia pela Leda e ela consegue nos aproximar da Leda. Então, acho que é um trabalho coordenado e que funciona muito bem e que não tem como fazer isso sem passar pela direção, né? Então, obviamente, tem o trabalho da Maggie Gyllenhaal nesse processo, né? E isso culmina com a indicação das duas atrizes, né? Que fica claro, né? O trabalho que tá posto ali, sendo que a indicação da Jessie foi meio surpresa, né? Assim, da Olivia Colman meio que todo mundo esperava, mas da Jessie foi um pouco, assim, surpreendente, né? E eu acho que isso tudo é mérito, claro, das atrizes, mas também mérito da direção, que nos coloca muito próximas dessas personagens. Dessas personagens é uma só, né? Na verdade, a Leda, né? Mas, enfim. E aí eu queria aproveitar e perguntar pra vocês o que vocês acham sobre isso, sobre essas críticas de que a direção do filme não é vistosa ou não tem tanta personalidade, assim. Bem, eu discordo muito de quem achou isso fraco. Eu, inclusive, queria fazer uma afirmação polêmica aqui, que é o melhor filme de estreia desde as Gêmeas Suicidas. Eu não vejo filme de estreia tão bom quanto esse. Polêmica. Ousadia. Se não for pra ser ousada, eu nem ligo o microfone, né, gente? Então, eu gostei muito da direção dela e confesso que eu tenho um ligeiro preconceito, assim, com atores dirigindo filmes, assim. Eu acho que às vezes eles caem nos cacoetes, numas coisas que ficam um pouco chato. E eu me surpreendi com a direção dela. Acho que ela segura super o filme, acho que ela respeita o tempo das coisas. Além dessa questão que a Isa já falou, né, do trabalho com as atrizes, né, que obviamente acontece muito bem aqui. O filme tem esse tom um pouco mais contemplativo, né, por falta de palavra melhor. E ele vai se mostrando aos poucos, a gente vai conhecendo a Leda aos poucos. Eu gosto principalmente daquela cena que tem uma repetição, inclusive, dela descascando a laranja, né, pra deixar a casca inteira. E eu acho que é meio que uma metáfora, assim, do filme pra mim. A gente vai vendo tudo aos poucos, né? A personagem da Leda vai se mostrando aos poucos, principalmente por meio de flashback. Enfim. Eu acho um puta filme de estreia, ela trabalha os atores muito bem, a ambientação ali da Itália é muito boa, isso de ela faz parecer quase sem aparecer, né, na direção, isso de que ela faz parecer simples e orgânico, é tipo uma coisa extremamente difícil, e eu acho que ela faz muito bem aqui. O filme é na Grécia, aquela praia, né, ou é na Itália? Eu falei Itália, né? Grécia, né? Acho que é Grécia. É Grécia, você tá certa. Né? Desculpa, gente. Imagina. Praia, né, gente? O importante é sei aonde ali, o que a Meg tá pouco se lixando, né? Mas só pra pegar o gancho do que a Rosana disse, eu lembro que eu fiquei muito brava, porque numa das primeiras críticas que eu li após ver o filme, falava de, é uma direção, assim, fraca,
né, um negócio, não é o peso do filme. Tipo, cara, eu acho que é o grande peso do filme. Uma coisa que eu gosto, assim, talvez seja o ponto que mais me toca e que mais me fez, foi a parte do filme em que eu pensei assim, Maggie Gyllenhaal sabe o que tá fazendo. Foram os flashbacks. Tem muita gente que critica, né? Eu acho assim, eles são padrão, no sentido, né, eles não são, enfim, não tem uma revolução visual, vou fazer um flashback agora, né? É um flashback meio padrão. Mas o conteúdo desses flashbacks, eu acho inteligentíssimo, assim. Bom, eu não li o livro, mas nesses flashbacks, a Maggie, ela tem me parece uma preocupação em não dizer tudo, sabe? Ela pega um ponto ali, um momento da vida da Leda, e ela mostra, só que ela não se preocupa em ficar explicando, sabe, nos mínimos detalhes. Então, assim, o marido da Leda, os pais das filhas dela, a gente conhece ele, mas a gente não tem um perfil completo, sabe? A gente não sabe se ele é só um panaca ou se ele realmente era um cara mais agressivo. Enfim, a gente conhece pedaços daquela família, inclusive das próprias filhas dela, né? Eu acho que esse é o grande trunfo da Maggie Gyllenhaal. Ela se propôs a fazer flashbacks que nos apresentam a Leda, mas que não entregam todo o jogo, sabe? Não sei se vocês perceberam assim, mas eu acho que esse flashback é quase como se ela nos puxasse pela mão e dissesse assim, olha, eu vou te mostrar quem era essa mulher, por que essa mulher fez tal coisa, ou por que essa mulher está nesse momento reagindo dessa forma. E ela nos dá um detalhe e depois a gente volta, né? Volta a acompanhar a Leda no tempo atual, naquelas férias que se tornam uma espécie de aventura de autoconhecimento, assim, né? Mas eu acho assim, mais que autoconhecimento, eu acho que é meio que umas férias para se dar conta de que existe culpa, mas essa culpa a gente vai carregar, só que depende de como a gente carrega, qual é a sacola onde a gente põe essa culpa, sabe? Eu acho que os flashbacks reforçam muito isso no filme, pelo menos foi o que ficou pra mim. Assim, lendo o livro, eu também tive um pouco essa impressão já no próprio texto da Helena Ferrante, sabe? Que ela não entrega muito sobre a personagem, é tudo muito subjetivo e muito na percepção dela. Então, a gente também, no livro, não conhece o marido, não conhece tanto das filhas dela, das filhas um pouco mais, porque tem toda uma série de reflexões de como ela se vê nas próprias filhas e como elas veem ela nelas mesmas, enfim, toda essa coisa de uma herança barra um fardo, sabe? Que tá muito presente, assim, no livro, dessa coisa de refletir de onde a gente veio e pra onde a gente vai, porque a Leda também tem uma questão que no filme aparece menos do que no livro, que é um pouco uma vontade dela de se distanciar do lugar de onde ela veio, né? No livro ela é siciliana ou napolitana. Gente, agora eu não lembro mais. Enfim, mas ela é do sul da Itália e aí ela vai estudar em Florença, né? E aí tem toda essa coisa de ir pra Florença, um lugar que tem uma cultura diferente, o convívio com a universidade e tudo mais. E aí ela tem um pouco de vergonha que a mãe dela fala dialeto, não fala italiano, né? Então, aquela família que chega ali na praia um pouco também é esse gatilho de uma gente barulhenta, que fala estranho, que fala diferente e que lembra dela da forma como era a família dela e da qual ela se distanciou desse background, né? E aí no filme tem um momento que ela grita isso pro marido, né? De eu não quero que as meninas estejam nesse lugar da onde eu vim, alguma coisa assim, né? Mas aparece menos isso no filme, né? Mas acho interessante, assim, porque é toda essa reflexão de da onde eu vim e pra onde elas vão, porque elas são o meu legado, né? E um pouco esperançosa, né? Porque as filhas estão se tornando cientistas como o pai no Canadá, então elas não estão mais naquele lugar da onde ela veio, né? Eu gostei bastante, assim, de como isso transpôs, embora de uma maneira mais sutil no filme, mas pensar, né, essas coisas de passado, presente e futuro. Então, eu queria começar falando que eu gosto falando de algumas cenas aqui. Tem uma particularmente que eu amo, que é aquela de dança que toca Bon Jovi. Gente, é muito boa aquela cena. E aqui, de novo, é um testamento da direção da Maggie, né, porque ela pega uma música super conhecida e meio que transforma ela na cena, né, você não consegue imaginar ela de outro jeito do que como tá ali, né. Uhum. E
Me lembrou muito a cena de dança que tem o Verão Escaldante do Felipe Garrel. Vale a pena você assistir só a dança, inclusive, né? Que ela tá no YouTube do MUBI, se não me engano. Porque você fica ali hipnotizado com a música, com a Mônica Bellucci. É maravilhoso. E também falando de música, a principal música tema do filme me lembrou muito It's a Man's World, do James Brown. E eu fui dar uma pesquisada na internet e várias pessoas concordam comigo, então eu não estou doida, porque eu fiquei, gente, o filme todo, porque é aquela principal que fica instrumental tocando, sabe? Eu falei, gente, eu não tô louca, não é possível que não é, tipo, alguma coisa inspirada com essa música, mas aparentemente várias pessoas notaram isso, então se tá na internet é verdade, né, gente? Vocês sabem. E a outra cena que eu queria falar também é aquela hora que a Dakota Johnson, a personagem da Dakota, pergunta pra Leda se passa em algum momento. Não sei se vocês lembram, e ela diz que não. E eu fiquei muito pensando isso, o que não passa, né? Porque pode ser mil coisas ali que ela tá querendo dizer, né? Rosana, você disparou um gatilho aqui. Desculpa. Então, pode ser mil coisas, né? Pode ser a sensação dela tá sobrecarregada, pode ser essa preocupação constante, pode ser a dificuldade de se conectar, ou talvez mesmo de gostar da filha. Enfim, eu acho que tem 1 milhão de interpretações da gente pensar o que passa, o que não passa, né? E eu acho muito foda como a Leda, ela se vê na mãe, que a Dakota é meio que de cara, assim, né? Ela se reconhece na mãe quase que instantaneamente, tipo, aquilo que ela tá passando, né? Tem outra personagem que é cunhada dela, que tá grávida dela, não se reconhece naquela mãe, que tá pra ser mãe, né? Ela se reconhece na mãe que a Dakota é, e como ela tá lidando com a filha dela naquela situação, né? E falando um pouco da boneca também, que eu acho muito interessante como isso é trabalhado no filme, porque ela começa, né, como um gatilho, né, pros flashbacks, né, porque a primeira flashback acontece no momento lá que ela vê a boneca e a filha destruir, né, riscar toda ela, e ela lembra pra assistir disso da filha da Dakota. E eu acho bem significativo ser uma boneca, inclusive, né, porque é aquela ideia de você treinar uma mulher pra ser uma mãe, né, de cuidar de alguém, entre aspas, tal. E quando ela devolve a boneca no final... Spoiler, gente, esse filme. Quando ela devolve e assume, foi algo que me surpreendeu um pouco, ela assumir, assim. Devolver não tanto, porque eu achei desde o começo que isso fosse rolar. Mas depois pensando, depois do filme, eu achei que fez muito sentido, assim, porque a Leda, ela é uma mulher que assume os B.O., né? Tipo, ela não é uma pessoa que mente as coisas que ela faz. Ela não esconde, porque é mais fácil, né? Ela assume que ela tem o caso com o cara lá, e ela assume que vai sair de casa. Ela não simplesmente foge, por exemplo, sabe? Ela vai lá, enfrenta o cara, enfrenta ver as filhas pela última vez, e daí ela sai de casa, né? Então eu acho que tem muito a ver com a mulher que a Leda é, ela age dessa maneira, né? E é uma coisa bem mulher de se fazer também, a gente não costuma terceirizar a responsabilidade, né? Principalmente merda que a gente faz, né? Sim. Mas isso que a Rosana falou, essa cena foi uma das que teve que apertar o pause pra seguir adiante. Essa é uma das melhores cenas do ano, assim, eu acho. Porque... Primeiro que assim, ó, a minha questão com essa cena é o seguinte, quando você... Enfim, agora eu vou dar o meu depoimento, né? Já que críticas podem ter lados pessoais, né? Críticas de cinema também fazem parte das nossas memórias. A gente, quando escreve uma crítica, pensa no que a gente viveu. Eu tenho que dizer o seguinte, a frase que eu mais ouvi, assim, desde o primeiro dia que eu peguei o meu filho no colo pela primeira vez, era assim, vai passar, vai passar. Quando tu escuta isso, naquele momento é a pior coisa a se dizer, tá? Já fica a dica aí. Se você tem uma amiga que foi mãe recentemente, não diga vai passar pra ela, tá? Ela vai ficar muito irritada. Porque a gente acha que não vai passar. E essa cena em especial, assim, é tipo, essa coisa, quando a Dakota vira pra ela, né, e pergunta, olha, isso passa um dia? E ela diz que não, eu apertei o pause e eu tive assim, ó, foi mais ou menos quase 1 minuto, assim, pra me recuperar e voltar pro filme. Porque eu acho que essa pergunta, eu acredito, apesar de eu achar que a Leda, sim, se reconhece na personagem da Nina, eu acho que, assim, são 2 gerações de mães diferentes, que eu acho que, assim, a pergunta da Nina tem um sentido. Na cabeça dela, o que vai passar é uma coisa, mas a resposta da Leda do não é sobre outra coisa. Sabe? Uma coisa que talvez só a maturidade, só ver os filhos crescerem traga, né? Esse não, essa resposta, né, do não. Porque é muito forte. E eu acho que a Maggie Gyllenhaal construiu nessa cena uma coisa que eu tava com muito medo que fosse com aquela musiquinha brega, entendeu? Aquela coisa assim, olha só, 2 mães conversando sobre a maternidade. Não, são 2 mulheres
que sabem que são mulheres, que continuam tendo sonhos, que continuam querendo levar uma vida fora da maternidade, mas que em algum momento elas se perguntaram, tá, mas afinal, em que limbo que eu tô vivendo, sabe? Aonde que eu tô vivendo? Eu acho, a minha visão, assim, é que a Nina tá naquele sentido, assim, a Nina é uma mulher bonita, jovem, que quer viver sua sexualidade, ao mesmo tempo ela tem aquela relação complicada com o pai da criança, né, o pai da menina, e, enfim, quer tá ali, não quer tá ali. Eu acho que a pergunta da Nina parte de uma questão muito jovial, de quem é mãe muito jovem, né? Quando é que eu vou voltar a ter minha vida? Quando é que eu vou poder curtir uma balada, uma festa? Quando é que eu vou poder encher a cara e cair na sarjeta, assim, sabe? Sem ninguém me julgar e blá, blá, blá. Eu acho que a resposta da Leda vem de um outro lugar. Eu acho que a resposta da Leda vem muito do... Olha, eu passei por um turbilhão, eu quis viver a minha vida, eu quis viver meu amor, eu quis viver minha sexualidade, eu vivi... Mas, ao mesmo tempo, eu tive que fechar umas portinhas e abrir umas janelinhas na minha vida. E passa, sabe? Então, eu gosto dessa cena porque eu acho que representa bem. Ela tá falando de duas maternidades diferentes. Perfeito. Eu vou ser essa pessoa que vai ficar sempre pontuando um pouco com o livro, porque a leitura tá muito fresca, né? Mas no livro tem essa coisa de que a Leda, ela um pouco especula que a Nina tenha esse interesse por ela, da mesma forma que ela teve interesse por aquela moça mochileira que chegou na casa dela, sabe? Que tava com um cara que tinha filhos, mas que deixou os filhos com a mãe deles, e os dois estavam se amando loucamente e viajando por aí, né? E aí essa moça foi quem no passado mostrou pra Leda que existia outra possibilidade de vida pra ela, embora não exatamente funcionou assim, né, pra Leda, e que a Nina agora no presente enxerga na Leda essa possibilidade de alguém que as filhas já cresceram, que já tá independente, que já tá vivendo a sua vida e tudo mais. E isso emociona e ao mesmo tempo impulsiona a Nina, né? De alguma forma. É como que atrai, né? Da mesma forma que, como vocês falaram, a Leda automaticamente tá ali atraída pela imagem da Nina porque se vê naquela maternidade, né? E aí eu queria aproveitar para falar justamente sobre essa questão da maternidade no filme, né? Porque eu também vi pessoas reclamando que tem muito filme que pinta a maternidade assim como um mar de rosas, que é tudo lindo, é tudo... Ai, sei lá, a mulher se realizando por meio dos filhos e tudo mais, né? E que esse filme erra pelo contrário. Eu vi pessoas dizendo que esse filme mostra que tudo na maternidade é ruim e que esse seria outro extremo que também é prejudicial. E eu achei que o filme trabalhou bem essa negociação, porque pra mim a Leda claramente ama as filhas dela, ela se preocupa com as filhas dela, mas esse vai passar aí que vocês estavam falando, eu fiquei pensando nisso também, um pouco essa angústia de mãe, né, de saber que ela sempre vai ser responsável por aquelas meninas, mesmo que as meninas já são adultas de 20 e poucos anos, né, e aí eu acho que o filme ele mostra também os momentos que elas estão de boa, né, que estão brincando no flashback e tudo, e mostra também que ela às vezes queria ficar sozinha, que ela queria ter tempo pra carreira dela e outras coisas mais, né? Enfim, eu acho que no filme isso tá bem balanceado e dá pra perceber que não é algo assim de nossa, tudo é negativo, né? Eu não sou mãe, né? Falo aqui nesse lugar de mulher não mãe, mas eu tenho, por exemplo, amiga que é mãe solo e que perdeu o emprego na pandemia, porque a empresa que ela trabalhava colocou todo mundo pra trabalhar em casa, não flexibilizou horário nenhum, e ela era uma pessoa sozinha, trancada em casa com um bebê, isso lá no começo da pandemia, né? E, enfim, a empresa simplesmente demitiu ela, eles não pensaram um segundo sobre como adaptar essa situação pra uma mãe, sabe? Minhas colegas de doutorado que têm filhos, né, nenhuma delas fez um sanduíche como eu fiz, né? Porque não tem como tu ficar 6 meses longe de casa e longe das crianças, né? Então, essa falsa polêmica que sempre vem no Dia das Mães, né? De mãe de pet, não sei o que lá, né? Eu sempre, cara, eu amo minha cachorra, sabe? E ela me acorda todo dia antes das 6 e ela dá trabalho e eu cuido dela e eu paparico ela e tal. Não é uma questão de afeto, só que um animal não é a mesma responsabilidade, não é a mesma cobrança que uma criança, né? Eu já tô divagando, mas é aquela coisa assim que as pessoas equivalem cuidado e afeto com maternidade. E é esse o equívoco, né? De não pensar em outras formas de relacionamento que envolvam afeto e cuidado
fora da maternidade, acaba reduzindo maternidade a só isso, né? E eu acho que isso é muito significativo. Isso que a Isa tá falando me lembra muito que, assim, também li vários comentários dizendo, não, se depender da filha perdida, ninguém mais vai ser mãe, porque a maternidade é horrível, tudo é uma porcaria ser mãe, ninguém mais vai querer ser mãe. Não, não é isso. Eu acho que a grande questão é que as pessoas estão tão acostumadas com essa visão mágica da maternidade, a maternidade como sendo a grande realização da mulher, que você só vai ser uma mulher completa se você tiver filhos, que qualquer filme que fuja disso, e fuja disso por mais, por todo o seu percurso, não apenas em um determinado momento, né? Ou seja, o filme todo é uma mãe se questionando sobre isso, que as pessoas ficam com medo até de dizer que gostaram do filme. Eu tenho experiência de uma conhecida que disse, eu adorei o filme, mas eu fico com vergonha porque vão achar que eu não gosto dos meus filhos, sabe? Então, assim, chega nesse ponto, sabe? Porque eu acho que às vezes, e eu acho que a Maggie Gyllenhaal, ela é mãe, provavelmente ela deve ter pensado nisso, né? Que ela ia ser taxada como alguém que tá mostrando que a maternidade não tem nenhum momento bom. Eu discordo, porque assim, ela mostra, quando a Leda aparece nos flashbacks, brincando com as filhas, são detalhes, aquilo ali é mágico, aquilo é o bonito da maternidade, sabe? Uhum. Só que aquilo dura segundos na vida real também, sabe? Aquilo não é o grande espetáculo, aquilo não vai ser a tua rotina. E eu gosto muito, a Rosana citou, né, a Callie, né, que é a personagem da tia da Nina, que tá grávida. A cunhada, assim, né? Isso, a cunhada, exatamente. Me confundi, desculpa. Mas a Callie, assim, ela é perfeita. Ela é uma personagem que parece, assim, que ela entrou no filme pra cutucar pessoas, sabe? A primeira vez que ela aparece no filme, que ela aparece dizendo pra Nina, bota uma toalha nessa guria aí que ela tá com frio. Aí você vê que a Leda se altera, a Leda faz um movimento, assim, porque ela sabe que tipo de mulher é a Callie, né? Que é aquela mulher que acha que é a mãe perfeita, e aí depois a gente vai descobrir ao longo do filme, spoiler, né? Que é a primeira gravidez dela, e quando ela vai contar pra Leda que é o primeiro filho, ela bate muito na tecla de que uma cunhada dela engravidou muito rápido, e ela levou 8 anos pra engravidar, ela bate muito nessa tecla, né? Então é quase como se ela dissesse assim, olha, eu batalhei pra ser mãe, né? Eu me preparei pra ser mãe, por isso que eu tenho que orientar as outras mães. Né? Eu não sou mãe ainda, mas eu tenho todos os melhores conselhos para quem já é mãe. E aquela cena na loja de brinquedos, em que a Leda, eu não me lembro bem os diálogos exatamente, mas ela pergunta pra Leda, suas filhas quando tinham essa idade não faziam isso? E a Leda diz, eu não me lembro. E ela diz, como assim? A gente lembra tudo dos filhos. E aí ela pergunta, é o seu primeiro filho, não é? Sim. Cara, aquilo ali, assim, eu levantei e aplaudi. Eu levantei e aplaudi porque aquilo ali é muito real, sabe? A Callie é a imagem da mulher que tem a maternidade como poder dentro de uma família, principalmente ali o tipo de família, né, que ela vem. Então, assim, uma mulher ter filhos traz poder para a mulher dentro da família, né, como se ela tivesse um grau extra, assim, de sabedoria, de capacidade de levar os seus planos. E, ao mesmo tempo, tem essa ideia de que olha, eu sei tudo, eu sou mãe, eu sei tudo. Não, parece assim, eu queria um spin-off da Callie depois que o filho nascesse, né? A porrada que ela ia levar da vida, sabe? Queria muito. Até Maggie, fica a sugestão aí, um spin-off sobre a Callie, né? Pós-filme, pós-livro, porque aquela cena é muito forte. Aquela cena, a Leda se impõe de uma forma dizendo, olha, cara, eu sei o que é ser mãe. Tá? E não é nada disso do que tu tá imaginando. E eu acho que a Callie representa o tipo de mulher e o tipo de sociedade que planta na cabeça de outras mulheres essa questão de que a maternidade vai trazer poder e vai trazer afeto, principalmente, né? A gente sabe de várias histórias de mulheres que engravidaram para salvar casamento, e quando você está grávida, você acaba sendo o centro das atenções das famílias, né? Enfim, você está gerando uma nova vida. E, assim, eu sou o tipo de mulher que me incomodo com esse excesso de atenção. Mas a gente sabe de muitas mulheres que gostam disso, né? Então a Callie é a visão perfeita, assim, da mulher que engravidou. Disse assim, opa, agora eu vou comandar a festa de uma outra maneira, né? Porque agora eu vou ser mãe. Então, assim,
essa cena é outra, né? Que tem que parar, porque assim, a Leda diz uma palavra, cara. Ela faz uma pergunta e aquilo ali diz muito sobre quem ela é e sobre a maternidade que ela viveu, principalmente. Perfeito. E aí eu tava pensando também sobre a questão da academia, né? Porque também, pela minha proximidade, enfim, né? E o filme mostra, né? A dificuldade da Leda com o trabalho dela nos flashbacks, né? E... enfim, lá no primeiro ano da pandemia, eu lembro que saiu uma pesquisa que eu até tentei procurar agora pra colocar o link certinho no post, mas eu não consegui encontrar. Mas eu lembro exatamente que falava que a produção dos homens pesquisadores tinha aumentado com eles ficando em casa e das mulheres caiu, né? Porque as mulheres acumulam essas funções, né? De cuidado, né? Então, e isso mesmo entre professores, doutores, pesquisadores e tudo mais, né? Então, os homens, eles basicamente puderam se isolar do estresse lá de fora, né? As aulas passaram a ser online, não estou dizendo que foi fácil, que está sendo fácil porque ainda tá nesse formato, né? Mas eu digo assim que ficando em casa, com menos contato com o campus e tudo mais, e tendo quem fizesse a comida, quem cuidasse da casa e tudo mais, maravilha! Escrever artigo aqui, ó, um atrás do outro, aumentou a produção, né? E aí, das mulheres foi o contrário, né? Porque, enfim, aí não dá pra saber a especificidade de cada uma, mas imagino que, sei lá, a maioria comia na rua, né, na própria universidade, não sei o que lá, e aí vai pra casa, tem que cozinhar e tudo mais, e ainda os trabalhos e os cuidados, e às vezes com um idoso em casa, enfim, marido, né? Eu já tô considerando aqui, nesse caso, uma heteronormatividade, porque nessas questões de gênero, né, quando tem esse espelhamento aí, né, de uma queda de produtividade das mulheres e um aumento da produtividade dos homens, a gente já imagina que é influenciado por parceiros numa situação heteronormativa, né? Enfim, tô inferindo isso. E aí, quando tu coloca essa coisa da maternidade em questão, né? Porque isso só pensando nos papéis de gênero, né? Mas aqui no Brasil tem uma entidade que se chama Parents in Science, que é justamente tipo mães e pais na ciência, né? O nome em tradução livre, e eles pesquisam essas relações de parentalidade e de ciência, produção científica, né? Em 2017 eles lançaram uma pesquisa que foi feita com muitos pesquisadores, muitas pesquisadoras, e que mostrou que 59% das mulheres cientistas falaram que a maternidade teve um impacto negativo nas carreiras delas. 59%. Aí vocês pensam, então, tipo, 41% achou que teve positivo? Não, mas ainda teve as 22% que disseram que o impacto foi muito negativo. Então, no total, são 81% impactadas negativamente ou muito negativamente, né? Na carreira acadêmica com a maternidade, né? E esse é o tipo de coisa que não se fala muito, né? Eu raramente sei de professores homens que têm filhos ou não têm filhos, a gente não fica sabendo se esses professores são pais ou não, mas eu sempre sei se as minhas professoras têm filhos, isso é muito curioso, assim. E isso porque, né, afetou a carreira delas, né? E eu lembro quando eu tava no mestrado que eu tinha a minha co-orientadora, ela falou assim que ela dava aula na graduação também, e ela disse, eu nunca recuso alunas que levam bebês pra sala de aula, porque eu já passei por isso, eu sei o trabalho que é, mas tem colegas homens, né, que atravancam essa coisa de as alunas levarem bebês pra sala de aula, sendo que as universidades não têm creches, né, então como que a pessoa vai seguir na sua formação se tá com essa barreira já em virtude da maternidade, né, enfim. E me chama muito a atenção que a maioria das professoras que eu conheço que são fodonas nas áreas específicas de pesquisa delas não tem filhos, né? Então, por que será, né? E a maternidade, ela diminui a produção acadêmica, né? Essa mesma pesquisa mostra que afeta por pelo menos os 4 primeiros anos. A paternidade não tem o mesmo efeito, só a maternidade, né? E foi uma reivindicação de muito tempo, assim, para as mães, mulheres pesquisadoras conseguirem fazer com que o CNPq colocasse no Lattes, né? Que é o currículo onde consta lá as nossas atividades de pesquisa e tal, um campo para informar a maternidade. Antes esse campo não existia. Em abril de 2021 o CNPq finalmente incluiu esse campo, porque antes, quando alguém recebia 2 currículos e aí as mulheres tinham que justificar uma queda de produção em relação aos colegas homens, né, não tinha como explicar. E aí agora tá lá explicado, né, pronto, maternidade, né, o tempo de recuperação para sua produção acadêmica, né. Enfim, eu fico, assim, eu não
não sou mãe, mas eu fico muito revoltada com essas questões, porque é muito óbvio quando a gente tá dentro da academia e quando a gente acompanha as nossas colegas, as nossas amigas passando por essas situações, né? E aí eu aproveito pra puxar um assunto, Bia. Primeiro, que tu tinhas feito uma brincadeira lá na nossa abertura falando de questões pessoais na crítica, né? E eu vou dizer, eu li a tua crítica sobre A Filha Perdida, eu amei o teu texto, e eu já começo fazendo uma brincadeira também de discordar, porque tu falou, né, na abertura da crítica que o fato de abordar de uma perspectiva pessoal abre caminho pra gente ter os nossos textos criticados pelos outros. Porque eu, como crítica, não consigo conceber a gente elaborar uma crítica que não parta de uma perspectiva pessoal, porque é como o filme nos afeta e é como nós nos valemos da nossa bagagem pessoal também pra elaborar em cima deles, né? Então, já começo dizendo que eu discordo nesse ponto, porque eu acho que tu começou o texto na defensiva e não precisava, porque o texto está lindo, eu achei super bonito, super pessoal, e eu queria te perguntar essa tua perspectiva, porque tu também é mãe, né? Mãe do Joaquim, e também é pesquisadora, né? Agora no mestrado, então eu queria saber de ti essa relação de maternidade e academia. Só pra deixar claro, né, Isa, que essa minha introdução no texto, né, caso alguém queira, de repente a gente até põe o link ali. Sim, vai estar. Essa minha introdução foi justamente pra cutucar as pessoas que criticam, né, que quando você vem falar de um filme e diz, nossa, eu lembrei de tal coisa da minha infância, eu lembrei de alguma relação com a minha mãe. Não, mas peraí, você é uma crítica de cinema, você não pode ficar lembrando da sua mãe, né? Como assim eu não vou lembrar da minha mãe num filme chamado A Filha Perdida? Como não lembrar de nossas mães, entendeu? É impossível. Então, assim, foi uma cutucada, tá? Eu entendo. Assim, quem tinha que ouvir, ouviu, né? Quem leu, entendeu que era pra ele, né? E era um ele, tá? Pra deixar bem claro aqui, é um homem. Mas, assim, essa tua questão é muito forte. Assim, ouvindo tu ler a pesquisa do Parents in Science, que eu acho um trabalho brilhante, assim, né? Eu já participei de alguns seminários deles e é incrível, assim, eles trazem dados do mundo inteiro e a gente percebe, assim, como falta, mesmo nos lugares onde a licença paternidade é maior, onde há uma preocupação maior com isso da maternidade, dentro do meio acadêmico, mesmo assim tem vários problemas. Vale lembrar que, assim, eu entrei no mestrado com um bebê de 3 meses, né? A minha primeira aula do mestrado, dali uns dias o meu filho completou 3 meses. Então, foi muito difícil, porque eu acho que tu já, conhecendo esse perfil do mundo acadêmico, a gente já entra no mestrado se justificando, né? Ah, olha, talvez eu saia porque eu tenho que amamentar, talvez eu saia porque o meu filho vai chorar. Então, e eu acho que Uma Filha Perdida é mais uma forma da gente se reconhecer, né? Porque ela é uma mulher intelectual, né? Ela é uma pesquisadora, né? A gente vê depois nos flashbacks, né? Que ela era brilhante no que ela fazia, que ela estava afastada de grandes seminários, de grandes encontros com outros pensadores por conta da maternidade, né? É justamente essa paixão pelo que ela faz, por pesquisar, que faz com que ela se afaste das filhas, né? Durante um período. Então, eu acho que o filme, aí trazendo o filme, né? Eu acho que fica muito claro, eu acho que as mães pesquisadoras que assistirem A Filha Perdida vão se identificar mais ainda, porque a gente vê assim, ó, ela é uma mulher que ela tá na praia de férias a princípio, né, o que a gente entende, mas ela tá estudando, ela tá pesquisando e ela tá feliz fazendo aquilo. Aquilo não parece ser um fardo para ela. E quando a gente começa a ver os flashbacks e ver como ela chegou nisso, a gente pensa o seguinte, talvez ela tenha várias vezes no meio de um estudo, no meio de quem pesquisa sabe disso, há alguns momentos, né, na pesquisa que a gente fica muito feliz porque a gente descobre algo, porque a gente tá vendo o trabalho render. De repente, num momento desses, ela teve um bebê chorando, ela teve uma criança para levar no médico e ter que, enfim, adiar o que ficaria para hoje à noite e ficar adiado para semana que vem. Então eu acho que o filme deixa claro isso, que ela é uma mulher apaixonada pelo que ela faz, ela é uma mulher inteligente, é uma mulher que trabalha com pensamento, mas ela também é uma boa mãe. Eu discordo muito quando as pessoas... Inclusive, eu li uma crítica, escrita por uma mulher, inclusive, onde, assim, ela tecia os piores adjetivos para a Leda, né? Chamando a Leda, assim, como se a Leda fosse uma pessoa que se achasse superior aos outros. Eu acho que não é isso. A Leda tem uma vivência que traz para ela algumas respostas.
o que ela disse pra Collie na loja de brinquedos é da vivência dela, sabe? Não é simplesmente... Ela não é uma menina, uma adolescente provocando a outra. Ela viveu aquilo, ela sabe do que ela tá falando. E eu acho que essas questões vêm muito forte, assim. Até então, eu não tive problemas pelo fato de ter filhos e estar fazendo mestrado. Todas as vezes em que eu precisei fazer os remanejamentos e organizar as demandas, tudo funcionou muito bem. Eu fui muito acolhida, tanto pelos meus professores quanto pelos meus colegas. Mas a gente conhece várias histórias, né? De mulheres, inclusive, que tinham tudo para ser brilhantes e que ou abandonaram, que é muito triste, ou adiaram a tal ponto que talvez hoje elas não colham tantos frutos quanto elas poderiam colher, né? Se elas tivessem... E eu não estou dizendo que é porque elas foram mães, mas se houvesse um auxílio verdadeiro, né? Porque dizer... É o cúmulo você dizer que é uma licença paternidade. 5 dias, gente. Isso não é uma licença. Em 5 dias, você não faz nada. Ainda mais com um bebê recém-nascido. Então, assim, não dar uma licença para quem te ajuda, para quem deveria estar ali presente, construindo contigo essa maternidade. O fato de muitos professores não aceitarem bebês em suas salas de aula, as universidades não terem creche, tudo isso constrói um problema. Porque o problema não é ser pesquisadora e mãe. O problema é que a pesquisadora mãe não é levada em consideração quando se constrói toda a estrutura do mundo acadêmico. Né? Eu acho que essa é a grande questão, porque às vezes, essa pesquisa do Parenting Science, né? Muita gente vai pensar assim, nossa, que horror, por que teve filho então se querer ser pesquisadora? Quem nunca, né, ouviu uma dessas? Né? Então, só que assim, as pessoas esquecem que assim, não é que ser mãe, que os nossos filhos prejudicaram a nossa carreira, é que como as coisas estão construídas na sociedade, não permite que a gente tenha filhos e siga na carreira com tranquilidade. Essa é a questão. Eu acho que a pessoa dizer que a Leda é arrogante, ou até, inclusive, julgá-la como péssima mãe por ter saído de casa, é a mesma pessoa que, quando tu liga dizendo assim, meu Deus, eu preciso de ajuda, olha, eu não comi, eu não tomei banho, eu preciso de uma ajuda com o meu bebê, e que diz que tá ocupado. É a mesma pessoa, sabe? É muito fácil julgar uma mãe de arrogante ou de chata, porque tá sempre dizendo que tá cansada, se você não conhece a rotina dela. Ou se você pelo menos não percebe que ela tá tentando dar conta de tantas coisas que alguma vai sair errado. É inevitável, a gente é humano. Alguma coisa vai dar errado. E eu acho assim que o filme... Eu gosto muito do fato da personagem da Leda ser uma professora, uma pesquisadora. Porque tira um pouco aquela ideia de que a maternidade não tirou, e eu tô dizendo esse tirou entre aspas, muitas aspas, só a festa, a farra dela, a juventude, a sexualidade. Ela tirou também a capacidade dela aprender mais, dela crescer como pesquisadora, né? E isso tem que ficar claro, isso fica claro no filme. Tanto que a gente vê nos flashbacks que ela era uma mulher muito bem resolvida com a sua sexualidade, mas que talvez não vivenciasse tanto por conta de termos 2 filhas para criar, né? E crianças atrapalham certas questões. Então, eu acho assim, ó, que o filme... Nesse sentido, ele é perfeito, sabe? Na forma como ela é apresentada, nos detalhes que a Maggie Gyllenhaal deixa claro. Então, tipo, ela estudando na praia, nos flashbacks, ela sendo interrompida no momento em que tá lendo um artigo, ou que tá fazendo alguma coisa, num telefone com um professor, sabe? É justamente isso que acontece, sabe? Às vezes você não dá a atenção que você quer pra alguém, não porque você... eu tô me fazendo de difícil, ou eu tô me achando mais inteligente que os outros. Não. É porque às vezes tem um bebê agarrado na sua perna, querendo atenção, e você precisa dar essa atenção, né? Então, eu acho que o filme, nesse ponto, o filme é perfeito. Eu não sei como é no livro, a Isa pode falar melhor, mas isso, assim, ó, é quase como dizer, olha, a próxima vez que você olhar para aquela sua colega de mestrado, que tá um pouco mais cansada do que você, pensa se ela não tem filhos, né? Pergunta se ela não tem filhos e leva isso em consideração, sabe? Porque também existe muito, enfim, eu já escutei isso também. Você tem filhos para ganhar regalias no mundo acadêmico. Eu não sei aonde estão essas regalias. Se eu digo alguém a encontrar, me avisa porque eu tô precisando delas. Né? Porque, enfim, acontece, né? Mas eu acho que nesse ponto o filme é perfeito. Porque ela deixa claro que aquela mulher é pensante, aquela mulher se realiza naquilo. E a maternidade, por conta de toda uma construção, inclusive do próprio companheiro dela, né? A forma como o companheiro dela
lida com a paternidade, Sim. diz muito de por que ela demorou tanto pra, enfim, seguir o seu sonho. E eu concordo muito com o que vocês falaram dessa questão da Leda, né, ser professora, e na minha visão também é principalmente motivo porque ela fica fascinada com o cara lá da universidade, eles se pegam e tal, por ele ver ela como intelectual, né, e ela tava num momento da vida que ela tava só sendo vista como mãe, né, ela só tava sendo percebida dessa maneira, e daí no momento que ela é vista de outro jeito, ela se envolve com o cara, né. Esse é um dos grandes temas do filme, na minha opinião, essa falta de oportunidade ou mesmo de espaço que ela tem de se ser completa, né, por assim dizer, de ser a da pesquisadora, esposa, mãe, enfim, todas as facetas dela, né? Naquele momento só é exigido que ela seja mãe, isso só o que ela faça, tudo só o que ela deseja, e ela anule todos os outros lados da vida dela, né? E apenas isso tem que ser suficiente, porque, meu Deus, ser mãe é a coisa mais incrível do mundo e tem que te suprir de todas as maneiras, né? E eu lembrei muito daquela cena da Nicole Kidman em Big Little Lies, que ela fala, né, que pra ela ser só uma mãe não é suficiente, não é nem perto de ser suficiente, né? E a Leda tá claramente confinada nesse papel e ela quer fugir dele. E daí eu fui me identificando, assim, porque eu já vi muitas outras mulheres falando, quando se fala de almejar a maternidade, né, eu também não sou mãe, nunca quis ser mãe, não penso nisso. E eu já vi várias mulheres falando, elas até seriam pais, né? Mas isso não é possível, elas só podem ser mães, né? Então, eu acho muito interessante, assim, porque não é a questão da criação como um todo, de ter um filho, de gerar uma pessoa, é a questão do que a maternidade traz nisso, né? Exatamente o que você vai ter que suprir dessa criação de uma nova pessoa, né? Porque é esperado isso unicamente de você, né? São responsabilidades que são vistas de uma forma que é dividida por gênero, né? Tipo, a mãe vai ser vista como responsável por aquela criança, e se ela for considerada, entre aspas, uma mãe ausente, ela vai ser completamente execrada por isso, enquanto que um pai que, mesmo estando de corpo presente, não é participativo, nunca vai ser criticado por isso, né? É aquele meme, né? Que é tipo, sei lá, uma mãe brincando com o filho é tipo o mínimo, e um pai brincando com o filho é tipo, meu Deus, melhor pai do mundo, tá ligado? A mesma cena, exatamente. E eu acho que isso conecta com uma das outras minhas falas favoritas do filme, que é quando ela fala que ela é uma mãe desnaturada, né? Logo ali no finalzinho, né? E eu acho muito interessante isso, porque ela é mesmo uma mãe desnaturada, né? Ela não corresponde, no sentido que ela não corresponde àquele ideal de mãe, né, que existe. E essa mãe que a nossa realidade social espera que ela seja, né? Enfim, gente, muito foda esse filme. E eu queria falar também um pouquinho do elenco, né? A Olivia a gente já comentou um pouco, e eu gosto muito da Dakota aqui, da Dakota Johnson. Eu acho que ela tá sempre ótima, mas aqui eu acho que ela, enfim, ela rouba a cena, eu acho que ela tá num papel não tão fácil, e eu queria muita indicação dela, inclusive, e acabou vindo pra Jessie, né? Além dela tem o Ed Harris, que eu acho que a gente tem que escalar o Ed Harris agora em todos os filmes que tem uma cena de dança a partir desse momento, porque ele tá maravilhoso. Tem o Paul Mescal também, que me deu muita saudade de Normal People, e daí a gente uniu o mundo Sally Rooney com o mundo ferrante aqui. E, obviamente, Olivia Colman. O que falar de Olivia Colman, gente? Eu queria dizer que eu sou fã dessa mulher desde que ela fazia série inglesa. Só 3 pessoas assistiam, tá? Porque ela é maravilhosa. Eu amo Broadchurch, assim, demais. Mas, enfim, ela só não é a minha favorita no Oscar porque a Penélope Cruz faz uma pessoa parada na frente do computador a coisa mais tensa e complexa do universo, então eu acho que ela merece esse prêmio por causa disso. Mas a Olivia tá perfeita aqui, com uma coisa que eu acho que a Bia comentou e que eu acho que também tá muito no mérito da Olivia, de como ela deixa a Leda likeable, assim, né? Ela deixa a gente se aproxima dela, apesar de ela não ser uma personagem tão fácil, né? E eu acho que isso é muito mérito dela no filme. Eu vou aproveitar então esse gancho que tu falou da Olivia Colman, né? Pra dizer que quando ela ganhou o Oscar de melhor atriz em 2019, que foi... ela era rainha no A Favorita, né? Eu achei super merecido. Primeiro porque ela tá ótima no papel mesmo. Eu amo A Favorita, né? A gente tem um programa aqui no Feito por Ela sobre A Favorita. Enfim, mas eu também falei na época que, bom, ela é uma atriz britânica de série, né? Então ela nunca mais vai ter oportunidade, né? E aí
aí, aquele ano, ela tava concorrendo com a Glenn Close, tinha toda aquela movimentação, né, que a Glenn Close era a 8ª indicação e nunca tinha ganhado e tudo mais, mas o filme da Glenn Close era muito ruinzinho, a esposa, né, e aí a gente já conhecia a Olivia Colman do Broadchurch, como tu falou, Rosana, aí também do Night Manager, né, do Fleabag, enfim. Sim. E aí eu achava, nossa, ela nunca mais, né, e aí ano passado ela já foi indicada de novo pelo meu pai, e ela tava ótima realmente, né, e aí agora de novo, e então eu tava completamente errada, achando que ela ia voltar só a fazer série da BBC lá, e a gente nunca mais ia saber dela. Sim, sobre a Olivia, eu acho assim, não, concordo em tudo, né, quando ela ganhou sua favorita, por mais que eu ame a Glenn Close, enfim, não era o personagem que ela merecia ganhar um Oscar, né, enfim, tava longe disso, mas quando ela ganhou, eu lembro que eu também fiquei com essa sensação. Eu tive, tá, querida, você vai levar esse Homem Dourado e você vai continuar com a sua carreira nas séries britânicas, sabe? E aí, de repente, ela surgiu em outras produções e outras indicações. Eu acho que, assim, ela tem muitas chances, porque eu acho que agora, eu não sei, esse personagem é o tipo de personagem que a academia gosta, né? A gente sabe, né? Uma mulher forte e tal. Mas eu acho que na favorita, enfim, ela está maravilhosa, mas aqui parece que ela está mais fluida, parece assim que ela tem muito do personagem. Eu não sei, essa é a sensação que eu fico quando eu olho pra ela, sabe? E isso que a Rosana falou é muito real. Tipo, eu tenho vontade de sentar e tomar um café com a Leda, sabe? E isso é culpa da Olivia, sabe? Porque ela é próximo. Claro que a câmera da Maggie Gyllenhaal ajuda, né? E toda a construção visual do filme, mas muito é dela, dos olhares, da maneira como ela se move, da maneira como ela fala, o tom de voz. Então, assim, eu acho ela maravilhosa. Eu confesso que eu fiquei muito feliz com a indicação da Jessie Buckley, porque eu gosto muito dos flashbacks. E, pra mim, talvez, enfim, pode ser uma questão minha de envolvimento com a personagem, mas eu consigo acreditar que uma é a outra, sabe? Que é uma continuidade, assim. Até fisicamente, sabe? Alguns trejeitos, assim, não sei se elas se conversaram pra construir isso, mas eu vejo uma continuidade, sabe? E eu acho que isso mostra também que ela é uma personagem importante, afinal ela é a protagonista antes dela ser protagonista, né? Então é a mesma personagem, mas aparece numa outra situação. Eu tô torcendo muito pra ela, assim, é a minha aposta e acho que ela traz muito pro filme. Eu vou aproveitar que tu mencionou a Jessie Buckley, né, a personagem, porque eu falei na abertura que foi meio que uma surpresa essa indicação dela, né, e a campanha não tava tão forte, focou mais na Olivia Colman, obviamente, né, mas eu fiquei feliz, assim, que ela conseguiu emplacar a candidatura dela ao Oscar, assim, apesar de que eu ainda tô torcendo mais, principalmente pra Ariana DeBose, mas também pra Kirsten Dunst, porque, sei lá, eu fico pensando, cara, olha a carreira que a Kirsten Dunst tem e ela ainda não ganhou um Oscar, sabe? Mas qualquer uma das três, se ganhar, eu acho que tá ótimo. E o Oscar tem essa coisa de indicar muita atriz por papel de mãe, né? Então, geralmente é a mãe do protagonista, não são personagens que existem por elas mesmas, né? Elas existem por causa de outro personagem, principalmente nessa categoria de melhor atriz coadjuvante, né? E esse ano, em coadjuvante, a Jessie Buckley tem a maternidade central pra personagem, mas é uma personagem principal, embora ela tá indicada em coadjuvante, né? Mas, enfim. Acontece. E a Dunst e a Anjanui Ellis, elas são mães de protagonistas, né? Então já entra mais nesse perfil. E a Judi Dench é vó e também mãe, de certa forma, de protagonista, né? Então é bem esse padrão, né? Então das 5 indicadas a melhor atriz coadjuvante, justamente só a Anita DeBose, né? Que é do Amor Sublime Amor, não se encaixa nesse padrão de personagens mães indicadas, né? E pra melhor atriz, a Olivia Colman, mesma coisa, né? Ela é mãe, mas é a protagonista. Penélope Cruz também, né? No Mães Paralelas. E a Kristen Stewart no Spencer, né? A Penélope Cruz e a Kristen Stewart, as personagens delas são mostradas bastante em relação às crianças, mas não são mães de protagonistas, são elas mesmas, né? As personagens principais. E a Nicole Kidman no Apresentando os Ricardos e a Jessica Chastain no Os Olhos de Tammy Faye. Elas, na história, é mencionado que elas são mães,
mães, mas essa maternidade ela não é central pra narrativa e a gente meio que quase não vê nada disso, assim, na história. E eu tenho a impressão que deu uma mudada nesse perfil, porque 9 das 10 personagens são mães, né? Mas a maioria delas até que são desenvolvidas como mais do que mães, assim. Elas são personagens que têm um desenvolvimento próprio pra além da maternidade de um outro personagem. E aí eu queria saber o que vocês acham dessa tendência do Oscar de mães como personagens coadjuvantes nas histórias. Olha, eu acho bem sintomático, inclusive pra gente fazer um paralelo com essa tendência de mulheres muito jovens, né, serem as que vencem o Oscar, né, principalmente de protagonista, né, então seria meio que o momento que elas são reverenciadas pela indústria e unicamente, né, porque elas estão dentro desses papéis que são confinados para mulheres, que é a maternidade, e estão na idade que a indústria considera elas razoável, né, que é só quando elas são jovens, né. Então eu acho bem sintomático, mas ainda, apesar do que isso que você falou, né, esse ano não é exatamente só isso, né, que elas são. Gente, mãe sempre rende, né, mãe sempre rende. Se a mãe é boa, rende, se a mãe é má, rende. Se a mãe não é a mãe, e aí no meio da história, né, descobre que não é a mãe, tudo isso rende, sabe? Eu acho que o personagem mãe rende muito. Claro que, pra mim, me entristece saber que o personagem é lembrado apenas por ser mãe de alguém dentro de um filme. Isso me incomoda, sabe? Eu acho que a personagem, mesmo que não seja protagonista, pode ser o coadjuvante, mas a personagem, além de ser, sei lá, ser professora, ser jornalista, ser isso, ser aquilo, é mãe de alguém, sabe? Eu acho que, querendo ou não, gente, né, gente, a maternidade, ela gera possibilidades cênicas muito fortes, né? Então, assim, no Spencer, por mais que não seja o centro da questão, né? Enfim, a gente vê a Diana como mãe, mas não é só isso o filme. Digamos assim, ó, rende boas cenas, rende bons momentos, sabe? Mesmo que você crie uma mãe utópica, né? E, por exemplo, apresentando os Ricardos, não aparece, né, a Lucille Ball agindo como mãe, mas a gravidez dela é um ponto importante dentro da trama, né? Afinal, a gente sabe, né, que ela estava lá barrigudíssima, apresentando seu programa, fazendo seu sucesso, né? Mas, assim, é um detalhe dentro da trama. O que me incomoda é, talvez, as atrizes que ganharam o Oscar por papéis de mãe serem só lembradas por terem sido a mãe de alguém. Aí elas fizeram a mãe de alguém muito bem, sabe? Então, assim, você depende da sua performance de outro personagem, né? Porque, querendo ou não, você vai ter um embate ali, seja por ser uma boa mãe, por ser uma péssima mãe, uma mãe chata. E você depender disso, eu acho meio chato, né? É meio chato você saber que o seu personagem só tinha uma validação dentro da história porque ele maternava alguém. São personagens que só existem em relação aos outros, né? Deve ser bem frustrante para uma atriz se dar conta disso, né? Mas eu acho que, assim, esse ano talvez a gente veja, talvez com A Filha Perdida, espero que isso seja mais recorrente, de dizer assim, ó, a gente tem uma personagem, ela faz várias coisas, ela é complexa, ela tem várias camadas, e uma dessas camadas é que ela é mãe de alguém. Né? Tomara que na hora de construir um personagem, a maternidade seja uma etapa da personagem, não apenas o centro. Claro que a gente sabe que algumas histórias só funcionam porque existe a maternidade ali. Mas vamos ver, né? A gente tem que ter esperança no mundo, né, gente? Apesar dos pesares, mas eu ainda acho que o lado bonito da maternidade, eu acho que essa raiva aí que gerou em algumas pessoas por conta da Filha Perdida, né? Dizer, só mostra o lado negativo. Talvez venham algumas mães bem irreais lá na frente, né? A gente não sabe. Mas vamos torcer para termos mais mães que parecem as mães que a gente conhece e as nossas próprias mães, né? Tomara. E pra fechar as 3 categorias que o filme tá indicado ao Oscar, né? Tem o roteiro adaptado, né? E aí eu queria comentar um pouco justamente sobre o livro, né, da Ferrante, que, como eu falei, eu li essa semana. E eu fiquei muito impressionada com a transposição, né? Eu tinha assistido o filme lá no dia 31 de dezembro, aí agora eu li o livro, e aí é que eu fui rever o filme, né? E aí, revendo depois da leitura, é que deu pra perceber realmente como que foi bem feita essa adaptação, sabe? E uma coisa que me impressiona é que o livro inteiro tá no filme, porque geralmente as adaptações precisam cortar várias coisas, né, pra conseguir condensar essa história na duração de um filme. Mas o livro, como é na subjetividade da personagem, todos os acontecimentos do livro
estão no filme. E o que acontece é que no filme algumas coisas ainda foram adicionadas. Alguns momentos e tal que não existem no livro foram adicionados. E eu acho que esses momentos eles funcionam pra ampliar a profundidade da Leda e também pra, não sei, assim, conseguir juntar melhor essas peças de uma maneira que a gente entenda ela melhor, sabe? Então, eu acho que isso foi realmente um trabalho incrível da Maggie Gyllenhaal. E tem algumas coisas que mudaram por questões de produção mesmo, né? Então, as personagens, que nem eu tinha falado no livro, são italianas, né? E aí, a Leda, no livro, ela pesquisa literatura inglesa. E aí, no filme, ela começa a pesquisar tradução de literatura inglesa pro italiano, porque ela mesma é inglesa, né? Então, não faria sentido, né? Pra ainda ter essa relação de estar pensando e trabalhando num idioma estrangeiro, né? E, no geral, eu acho que é uma adaptação ótima. Eu acho que capta super bem as sensações da personagem, que no livro é uma narradora em primeira pessoa, né? Capta essa relação dela com as filhas, as frustrações, aquilo que eu tinha mencionado da relação dela com o lugar da onde ela veio, né? O fato de que ela quer outras coisas, enfim, a psique da Leda como um todo, né? Que o livro inteiro é só isso, né? Mas eu acho que consegue transparecer bem pro filme. E pra quem gostou do filme e não leu o livro ainda, eu recomendo a leitura. É um livro super curtinho e eu gostei muito. E eu queria só comentar uma coisa a respeito da adaptação que eu acho interessante. A Rosana tinha mencionado o final, né? Hoje numa conversa que a gente teve. E eu acho interessante que o livro termina com ela na praia da mesma forma que o filme, né? E um telefonema pra uma das filhas e a filha dizendo: olha, o que você anda fazendo? Não liga mais pra gente. A gente tentava falar com você, não conseguia essas coisas, né? O livro fala. E pode pelo menos nos dizer se você está viva ou morta? E ela diz: murmurei comovida, estou morta, mas bem. E aí eu acho interessante que o filme, ele inverte. A filha diz: achei que você estava morta, porque a gente tentou falar contigo e não conseguiu, né? E aí ela diz: morta? Eu estou viva. Então, assim, a principal alteração que eu vejo nesse processo de adaptação do livro pro filme foi justamente inverter a sensação de estar viva ou morta da personagem nesse final. E eu achei isso incrível. Nossa, que foda, mano. Sabe, Isa, que agora você trazendo essa informação, eu fico pensando, sabe, que talvez, tipo, eu não sei, isso é a minha interpretação, né? Eu vejo a Leda, aquela cena final, muito como se a Leda meio que assumisse. A sensação que eu tenho ao longo de todo o filme é que ela volta, né, nas questões dela com a maternidade, da relação com as filhas, com, enfim, toda hora, mas como se ela procurasse uma coisa, assim, tipo, aqui eu errei, ou aqui eu devia ter feito diferente, sabe? E lá no final ela tá tão plena que parece que ela se dá conta, assim, ó, é quase como se ela dissesse, na cena do filme, né, porque eu não li o livro, mas na cena do filme ela disse: eu tô viva. É quase como se ela dissesse assim: olha, aquela mãe louca que achava que estava sempre errando, que fez escolhas na vida que talvez vocês não concordem e tal, essa mulher não tá mais aqui, né? Eu tô viva, eu voltei a ser a Leda que eu sempre fui, né? Que de certa forma ficou abafada em algum momento. E agora, quando tu fala que no livro é o contrário, eu acho que a maternidade é meio... ela mata um pedaço da gente, assim. Mas não mata no sentido de destruir. Mata no sentido de que tu para com aquilo, tu meio que dá uma enterrada, e aquilo ressurge, assim, meio fênix pra ti, de uma outra forma. Tu encara a mulher que tu era antes de uma nova forma, sabe? Eu não sei, pra mim a maternidade é muito isso. Porque várias vezes eu já escutei assim: eu não sou mais a mesma. Eu não acho que depois que o Joaquim nasceu, eu não sou mais a mesma. Eu sou a mesma Bianca, mas eu me vejo de uma forma diferente. A Bianca que eu enxergava antes no espelho, é outra, sabe? Quase como se a gente tirasse uma máscara e, essa aqui sou realmente eu. Inclusive com defeitos, enfim, eu não tô dizendo que a gente só vê o lado bom da gente. Aliás, a maternidade só mostra nossas sombras, e a gente se aprende a lidar com elas. Eu acho essa cena final quase como se ela estivesse dando a entender pras filhas que, olha, agora eu sei que o que eu fiz era o que eu tinha que fazer, vocês estão bem, a gente se ama, porque dá a entender que elas se amam, sabe? Elas se preocupam com a mãe. Então, eu não consigo entender quem diz que ela é uma má mãe. Se ela fosse uma má mãe, as filhas não estavam nem aí pra ela, sabe? Então, tem uma relação ali de afeto, né? Até o fato da laranja no final é quase como se ela retomasse o elo de afeto que ela tem com as filhas, né?
Então, acho que tu contar isso, nossa, me impactou bastante, porque funciona nas duas frases, pra mim, pelo menos. Então, eu achei muito isso, assim, que é uma alteração que é interessantíssima e os dois são muito bonitos dentro do seu significado simbólico, assim, né? Enfim, A Filha Perdida, fica aí a nossa recomendação tanto do livro quanto do filme, principalmente do filme, como a Rosana falou, né? Melhor filme de estreia desde As Virgens se Suicida, gente, ó. Faz mais de 20 anos isso não acontece, tá? Mas, assim, inegavelmente um filme belíssimo, um filme difícil, um filme complexo e um filme que desperta muitas emoções, né, assistindo, e muitas reflexões. Então, a gente já spoilhou aqui tudo, mas pra quem não assistiu, fica a recomendação, né? Espero que tenham assistido antes de ouvir o programa. Porque tem spoilers. Gente, mas é um spoiler que não estraga muito, né? Não estraga muito. Vai, nossos spoilers não estragam a experiência, eu acho, pelo menos. Não, nem um pouco. E agora, só pra complementar o nosso programa, a Rosana vai comentar sobre o filme Lançamento no Cinema, A Ilha de Bergman, dirigido pela Mia Hansen-Løve, que, inclusive, nós temos um programa anterior sobre todo o restante da filmografia dela. Bem, gente, eu fui assistir A Ilha de Bergman, né, como a Isa falou, da Mia Hansen-Løve. Eu gostei demais, assim, do filme. Ela faz uns filmes de temática simples, né, por assim dizer, da vida, sobre relacionamento, sobre amadurecer, sobre trabalho. E esse filme trata desses temas também, principalmente de um casal principal. Tem uma história que a protagonista tá escrevendo, então tem a história dentro da história. Enfim, evoca-se o Bergman o tempo todo, né, eles estão na Ilha de Faro. E tem aquela direção simples da Mia, tem uma parte que toca aba que é muito boa. Enfim, eu acho que é um filme que vale muito a pena se assistir aí, fica a indicação. Sigam Feito por Elas nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, Letterboxd. Avalie a gente no Apple Podcast ou no aplicativo da sua preferência. Os links e a referência que a gente citou aqui no programa estão sempre listados nos posts. E além do site e do feed, os programas também estão disponíveis em todas as plataformas e aplicativo de podcasts e no YouTube. Nós temos um grupo no Telegram, que é o melhor lugar da internet, segundo consta. Tá na descrição lá, o melhor lugar da internet. E o link pra acessar o grupo do Telegram também tá lá na nossa postagem. E você pode mandar comentários sobre esse episódio pro nosso e-mail, contato@feitoporelas.com.br, ou no nosso site, feitoporelas.com.br. O nosso próximo programa vai ser sobre o filme Ataque dos Cães, que é dirigido pela Jane Campion, que também é um dos filmes do Oscar desse ano, né? E tá disponível na Netflix. Obrigada pela audiência. Até o próximo programa. E Bia, muito obrigada por ter participado dessa conversa. Gente, só agradecer, foi muito bom. E eu acho que A Filha Perdida rende muito, muito, muito. Não só como cinema, mas como outras camadas que o filme traz, né, pra gente. E assim, só agradecer, eu amo participar do Feito por Elas, apesar de ser a minha segunda vez aqui, eu amo participar, a gente sempre rende e depois eu fico matutando coisas que eu podia ter falado, coisas que eu quero prestar atenção que vocês falaram. Então, muito obrigada, espero voltar em breve, sempre que o Joaquim deixar e o tempo permitir, eu estarei aqui. Com certeza. Valeu, gente, tchau, tchau. Pesquisa, pauta e roteiro, Isabel Wittmann, Rosana Iris e Bianca Zasso. Produção, Isabel Wittmann. Edição, Domênica Mendes. Arte da capa, Isabel Wittmann. Vinheta de abertura composta por Felipe Aires. E locução da vinheta por Débora Garcia. Já quase um quarto do ano. Um quarto do ano, né? Nossa, gente. Março daqui a pouco tá aí, né? E, enfim, a gente ainda tá trazendo os filmes do final do ano. Não lembro se ele estreou, tipo, dia 30, né? Ou 31. Foi 31, Isabel. Gente do céu. Então, eu assisti no último dia do ano. A gente virou o ano assistindo. É. E, assim, lendo o livro, eu senti um pouco... Que foi? Passou uma moto, foi aí, Rosana. Foi aqui? Vocês ouviram? Não sei, gente. É um barulho do cacete aqui, meu bairro. Então. Ai, meu Deus.